Então, pessoal, temos novidades da compra da Warner pela Paramount. Na semana passada fizemos um vídeo, de como que eu e o Marcelo não estávamos preocupados numa possível saída do James Gunn. Afinal de contas, ele tem um bom resultado, tem um planejamento. O filme do Superman deu dinheiro. Realmente, na minha opinião, eu via como impossível o James Gunn sair. Mas agora saiu uma reportagem da Variety que, olha, me faz sim questionar a possibilidade do James Gunn sair da DC Studios. Então, nesse vídeo, vamos tentar entender bem o que está acontecendo, se realmente o James Gunn pode sair ou ele pode dar um jeito de continuar. Muito bem, tem muito assunto nesse vídeo, roda a abertura e vamos lá. E bora aqui dar o salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve para o Guilherme Costa, Guilherme Vaz, Léo Dera, Davi Martins e SN da Nezuko. Muito obrigado para todo mundo que faz parte da Bate-Família. A gente só tem os vídeos especiais de auge e queda, história completa, por causa do apoio de vocês. Brigadão mesmo. Dado o meu recado, vamos conversar sobre a situação da venda da Warner para Paramount. Como vocês sabem, o novo CEO da Paramount, o David Ellison, ele tá nessa empreitada para comprar a Warner. E esse cara vem de uma família que tem muito dinheiro. Mas ele não é rico como qualquer bilionáriozinho nos Estados Unidos. Não, ele é rico tipo o tio Patinhas. Ele vai nadar no dinheiro dele ali no cofre, sabe? É isso aí, esse é o nível de riqueza desse cara. Ele antes tinha a Skydance, comprou a Paramount. E a Variety fez uma reportagem sobre o David Ellison, de como está sendo o período dele como CEO da Paramount. E dessa reportagem, eles revelaram algumas coisas muito importantes que podem afetar a DC Studios, e esse é o ponto que eu quero conversar. E também nesse vídeo eu vou juntar informações da reportagem da Puck. E muito obrigado também para a página Portal HBO Max, que conseguiu resumir bem essas matérias aqui nesse tweet e ajudou bastante. A primeira coisa é que o David Ellison não está entrando no jogo aí dos CEOs de empresas de mídia só por jogar. Ele quer jogar para vencer, ele quer jogar para estar entre os maiores. Esse cara, ele sabe que os maiores é Disney, é Warner, não tem muitos maiores do que esses, sabe? Ele vai comprar a Disney? Não. Ele vai comprar a Sony? Também não. A que sobra é a Warner. A Warner é a empresa que é factível, entre aspas, de comprar. Porque ela está à venda, com todo o histórico da Warner. Os acionistas da Warner estariam dispostos a vender. Se ele consegue comprar, aí sim, a Warner /Paramount /Skydance vira uma empresa absolutamente gigante. Digamos que a Warner iria ficar no patamar da Disney, assim, de valor de mercado. É por isso que essa compra é tão importante, é por isso que ele tá tão determinado em comprar. Porque para ganhar o jogo, para ganhar da Disney, ele tem que estar no top 3. O top 3 hoje não tem a Paramount. Ele precisa adquirir mais alguém. Essa informação, ela é muito importante porque revela que o desejo do David Ellison é por poder. Ele quer ter relevância mundial. É mais ou menos quando o Zaslav comprou a Warner, o Zaslav queria poder. E de fato ele ganhou poder. Olha como a gente fala do Zaslav e como que a gente não falava do Zaslav antes, quando ele só era CEO da Discovery. Claro, ele era super importante, mas quando ele comprou a Warner e ele se colocou como CEO, ele ganhou poder, ele ganhou influência. É isso que o David Ellison quer. E ele é uma nova geração, ele é muito mais ambicioso que o Zaslav e ele tem muito mais dinheiro. É por isso que o Zaslav, quando ele estava negociando, ele estava fazendo de tudo, todos os lobbies possíveis, para aumentar o valor do preço da ação da Warner. Ele quer subir esse valor porque a negociação ela é feita a partir do preço base da ação. Nesse embate entre os dois, nenhum é o otário da vez, sabe? Os dois sabem o que estão querendo e sabem o que precisam fazer. Nesse ponto, eu acho que o Zaslav está indo até melhor, porque ele está conseguindo negociar e aumentar as pedidas cada vez mais para vender a Warner no maior preço possível. Essa é a função de um CEO também, quer queira ou não. Ele está defendendo dele, acho que está certíssimo. E o outro aí, o Ellison, ele tem um sonho. E quando você alia o sonho com dinheiro infinito, aí você pode praticamente fazer qualquer coisa, Por isso que Zaslav está pedindo mais e provavelmente
vai levar. A cada dia que passa, mais informações a gente tem dos bastidores e cada vez fica mais claro para mim que a compra vai acontecer. Vai acontecer. Ah, Gabriel, mas não tem nenhuma chance aí dessa compra ser barrada nos órgãos, né, dos Estados Unidos? Ok, esse é um outro papo, né? Porque depois de comprar, tem que ter aprovação dos órgãos lá dos Estados Unidos. É extremamente improvável que a compra seja barrada por causa do relacionamento, da influência política que o Ellison tem com o presidente dos Estados Unidos. E aí você entende que é muito difícil que só o órgão independente consiga ter uma voz contra, né, a negociação. Quase impossível. Ah, Gabriel, mas onde é que entra aí o James Gunn? Então, vamos agora para o segundo ponto da matéria da Variety. A reportagem revela que, supostamente, o CEO, David Ellison, tem uma lista de pessoas que não são bem-vindas para trabalhar na empresa dele. E essa suposta lista contemplaria atores, diretores e qualquer outro profissional de Hollywood. A lista toda seria motivada por posicionamentos políticos envolvendo a guerra de Israel e Palestina. Que, segundo a matéria, né, diz que o David Ellison não gosta como Hollywood se posiciona a favor da Palestina. Então, ele iria querer trabalhar, né, empregar pessoas na sua empresa que ele comprou e que ele vai comprar, no caso a Warner, pessoas que ele confia, pessoas que estão alinhadas dentro da visão política que ele tem, que no caso são pessoas que apoiam Israel. E é aí que entra o James Gunn. Porque se essa compra realmente sai e o David Ellison realmente coloca esse tipo de política em prática, o que talvez ele nunca fosse admitir publicamente, mas talvez ele realmente faça, se isso acontecer, poderia ter algum tipo de movimento contra a ação do David Ellison. E aí as pessoas que claramente estão a favor da Palestina poderiam, né, não querer trabalhar na Paramount /Warner /Skydance. Ou poderia acontecer o contrário, o próprio David Ellison demite as pessoas que hoje estão em cargos de poder na Warner, porque não tem o mesmo posicionamento político que ele. O James Gunn, a gente sabe qual que é o posicionamento político de James Gunn. Então, se isso realmente acontecesse, qual seria a reação do James Gunn? Ele iria querer continuar trabalhando nessa empresa? Ele não iria se importar? Ele seria demitido? Percebam que o cenário é bem mais complexo do que aquele que a gente estava pensando na semana passada. Porque a gente já não está mais falando de resultado financeiro. A gente já não tá mais falando só de o filme ir bem e aí os caras não vão querer trocar. Eu até cogitei um pouco, mais ou menos, sobre isso na semana passada, de que o David Ellison poderia querer colocar só pessoas de confiança em cargos de poder, que nesse caso seriam os cargos de CEO, de cada estúdio que a Warner tem. E se ele fizer isso, a gente precisa dar real. Existe uma boa chance do James Gunn sair, seja demitido ou por vontade própria. Agora talvez faça um pouco de sentido algumas declarações do James Gunn, porque o James Gunn, sempre quando perguntavam para ele sobre essas coisas meio políticas e tal, o James Gunn sempre dava respostas bem isentas. Muito embora o filme dele, né, o Superman, tenha sido interpretado como muitas pessoas como um filme pró-Palestina. Mas ele, sempre que foi perguntado sobre isso, dizia, né, que não se baseou em nenhuma guerra, não se baseou em nada. Se baseou nos conflitos gerais do mundo. E, de fato, o Superman, você pode interpretar desse jeito, mas também é uma coisa um pouco abrangente, né? Pode ser qualquer coisa. E se o James Gunn, desde o início, soubesse que essa negociação poderia acontecer, e ele tá dando essas declarações meio chapa branca, para realmente poder continuar na DC. Sei lá, o Zaslav deu algum tipo de toque pro James Gunn, pro Peter Safran. Ó, cuidado com o que você fala, cuidado do jeito que vai falar, porque vai vir esse cara que pensa diferente. Eu não sei. Eu, de verdade, não sei o que pode acontecer com o James Gunn. Ele pode sair. Ele, de verdade, pode sair. E assim, também não é como se ele fosse sair amanhã. Para isso tudo que a gente conversou aqui acontecer, tem que comprar a Warner, tem que ser autorizado, tem um período de transição, tem muitas etapas para chegar até isso daí. Tem também o ponto de que essa é a reportagem da Variety. Ninguém realmente sabe se o David Ellison realmente iria colocar em prática essa ideia das pessoas que não são bem-vindas. Tem muito caminho pela frente. Daqui a pouco, pro David Ellison, incomoda só a questão da guerra. E se o James Gunn concordar em nunca falar sobre a guerra, e nem falar isso nos filmes, nunca fazer uma alegoria nem nada, daqui a pouco ele pode ficar, sabe? Não tem como realmente saber ainda, porque é um caminho muito longo. Mas hoje, pela primeira vez, eu realmente vejo
um obstáculo que poderia tirar o James Gunn da DC Studios. Ainda tem um último ponto importante nessa matéria, é que eles lembram que o Ellison é a favor de utilizar inteligência artificial nos filmes. Esse é um tópico também um tanto quanto polêmico, porque os executivos querem utilizar inteligência artificial e os criativos, né, o pessoal dos efeitos especiais, os próprios diretores, eles não querem utilizar, justamente pelo jeito que a inteligência artificial opera. O próprio James Gunn, por exemplo, já deixou bem claro, né, que ele odeia inteligência artificial, que ele não usará nos filmes dele. Essa é uma outra coisa que pode criar um ponto de atrito com o James Gunn. Sei lá, o James Gunn continua na DC, vai continuar fazendo os filmes. Mas aí vem o David Ellison e diz que os filmes estão muito caros e que ele precisa baixar o valor dos filmes dele e sugere utilizar inteligência artificial para baixar um pouco os custos do filme. E aí o James Gunn vai dizer, não, eu não quero utilizar. E aí, como é que fica? Como é que fica esse clash aí entre os dois? O outro vai aceitar, mas ele quer abraçar a inteligência artificial. Essa historinha aqui que eu inventei, ela é totalmente possível de acontecer no futuro. A verdade é que agora a gente tem vários pontos que podem levar o James Gunn a sair da DC. Porque se o Ellison faz tudo isso que a matéria tá dizendo que ele pode fazer, o James Gunn vai ter que acatar tudo isso. E eu não sei se ele iria, né, aceitar tudo isso. São muitas e muitas variáveis. Mas enfim, essa é a situação do momento. Vocês acham que tem alguma chance do James Gunn sair da DC? Por favor, comentem aqui embaixo. Eu espero ter explicado muito bem a situação, se não, qualquer coisa vocês me corrigem aqui nos comentários. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, eu fico por aqui e dale DC. E esse foi o vídeo conversando sobre a situação da venda da Warner. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.